Bom dia, gente, a todos. Espero que todos estejam bem. Sétimo ano A, sétimo ano B. Que nós possamos ter um bom aprendizagem. Gente, eu trouxe aqui um conteúdozinho da atividade da aula passada, que é sobre locução verbal, né? Eu disse que ia explicar para vocês. Preste muita atenção, gente. É o seguinte: locução verbal é algo muito simples. O que é, professor? Nada mais é do que a junção de dois verbos. Toda vida que na língua portuguesa se falar sobre locução é porque tem duas coisas se juntando ali, entendeu? Por exemplo, tem locução verbal, quando for locução adjetiva, locução prepositiva, locução conjuntiva, certo? Toda vida que falar em locução é porque tem o que? Duas coisas se juntando, certo? Especificamente, quando eu falo de locução verbal, é porque eu tenho dois verbos, certo? Como assim? Eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal, certo? Eu pego esses dois verbos, certo? E transformo em apenas um verbo. Como assim? Vamos ver, por exemplo, aqui, ó. Você anda procurando conteúdo para a prova. Olha só, eu tenho dois verbos. Eu tenho o anda e o procurando, né? Eu tenho o verbo auxiliar, né? E o verbo principal. O verbo auxiliar ele vem primeiro, o principal ele vem depois, certo? Iremos acompanhar o desempenho dos candidatos. Qual é o verbo principal aqui? Acompanhar. Qual é o verbo auxiliar? Iremos. Certo? Então, gente, pequeno problema, mas aqui tenho de chegar. Né? Eu tenho aqui o tenho e de chegar é o principal. Tenho é auxiliar e o de chegar é principal. Como é que ficam essas construções aqui? Você anda procurando conteúdo para a prova. Você procura, né? Anda procurando. Eu tenho aqui o verbo no presente, né? E um verbo no gerúndio, né? Lembrando que não tem aí ainda falando sobre gerúndio, mas o gerúndio é quando eu tenho toda a terminação terminada em NDO, certo? Isso aí caracteriza o gerúndio. Então, quando eu tenho você anda procurando conteúdo para a prova, você procura conteúdo para a prova, certo? Iremos acompanhar o desempenho dos candidatos. Ora, iremos acompanharemos o desempenho dos candidatos, certo? Tenho de chegar cedo para estudar. Chegaremos cedo para estudar. Certo? Ou aqui na construção do subjuntivo cheguemos, né? Ok? Olha só. Locução verbal, gente, nada mais é do que combinação de verbos auxiliares, né? Como eu acabei de falar. Ter, haver e estar com verbos nas formas nominais, né? O que são verbos na forma nominal? Lembra que eu falei que lá no dicionário todo verbo é terminado em AR, né? Começo para você saber o radical e tal, né? Pois é. A forma nominal do verbo está lá no dicionário, né? Por exemplo, o técnico vai mudar o time, ó. Eu tenho o vai, que é o auxiliar, e o principal é o mudar, né? E aqui o principal ele está na forma nominal, né? Ou seja, no infinitivo, né? Lembrando que o infinitivo é quando ele termina em R, né? Que é a forma como nós pegamos esse verbo lá no dicionário, certo? Então, o técnico vai mudar o time. Ó, ele vai mudar, então é uma coisa futura ainda. Então, como é que eu transformo lá? Já que a atividade de vocês lá está pedindo para transformar, se não me falha a memória, a quinta questão, né? Então, para transformar
Tá dizendo que tem uma locução verbal e é para pegar e transformar em um único verbo, uma frase completa, não é isso? E tá dizendo que tá dando uma ideia lá. Que ideia é, né? Certo? Então o técnico vai mudar o time, o técnico mudará o time, ou seja, futuro, né? Eu pego esses dois verbos, esse auxiliar e esse principal, e transformo num único verbo. Construindo assim o que, gente? Mudará futuro do presente, né? Certo? Aí, auxiliar não tem sentido próprio na locução verbal. Público está aplaudindo o espetáculo de pé. Por exemplo, aqui é porque... Ah, não, tá aqui. O público está aplaudindo o espetáculo de pé. O que foi que eu disse? Quando eu tenho um verbo no presente e o outro verbo no gerúndio, o que é que acontece? Esse está aplaudindo dá a ideia que é um processo que está acontecendo nesse momento. Ele está aplaudindo. Ou seja, é como se eu estivesse vendo o público aplaudir o espetáculo, né? Então, o público está aplaudindo. Nesse momento, o público está aplaudindo o espetáculo de pé. Certo? Como é que fica transformando esses dois verbos, está aplaudindo, em um único verbo? Vai ficar: o público aplaude, eu estou vendo o público aplaudindo. Aplaude o espetáculo de pé. Certo? Lembrando que o auxiliar ele não tem um sentido próprio, né? O principal é que vai carregar, digamos, a responsabilidade maior. É como se eu tivesse um empregado e o cabo que... Não empregado, como se eu tivesse o gerente e o dono da loja, vou botar uma loja, né? Quem é que tem a responsabilidade maior? É o gerente ou é o dono da loja? O dono, porque quem é que vai ter prejuízo maior? Quem é que está ali na maior instância ali? O dono, porque o gerente ele pode perder o emprego a qualquer momento. O dono não. O dono, no caso, ele já tem todo o domínio daquele ambiente. Aí, ó, principal ele conserva o sentido próprio na locução verbal. Por exemplo, a máquina vai substituir o homem, pouco a pouco. Transformando isso aqui, já que é o nosso foco da atividade, né? Como é que fica? A máquina substituirá, ó, vai substituir, é uma coisa que ainda vai acontecer. Diferente de o público estar aplaudindo, né? Que é uma coisa que está acontecendo no momento que eu estou falando. Então, quando eu digo que a máquina vai substituir o homem, pouco a pouco, isso aqui é o que? Futuro. Aí nós transformamos. Como é que vai ficar? A máquina substituirá o homem pouco a pouco. É isso, gente, viu? Espero que eu tenha aí colaborado aí com a questão lá, né? Vocês iriam responder, ou responderam com certeza, né? E é só para aprofundar mais a questão dos conhecimentos. Fiquem todos com Deus e até a próxima, com o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.